Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Diário PCD na noite desta sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024, pontualmente 8 horas da noite. 8 horas da noite é o horário da notícia, da informação, aqui pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as redes sociais do Diário PCD, pelos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, a notícia para todos que acompanham aquilo que acontece não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Sejam todos muito bem-vindos, grato ao seu apoio, à sua colaboração, gratos a todos os participantes do clube de membros aqui do Diário PCD, aquelas pessoas que por R$ 7,99 mantêm mensalmente uma contribuição aqui pelo clube de membros do nosso canal aqui no YouTube, e gratidão a todos também, a todos os associados da ANA-PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. A contribuição de R$10, a partir de R$10, você se torna um associado da ANA-PCD e nos ajuda a levar a luta pelos direitos das pessoas com deficiência a todos os órgãos de todo o Brasil e também do mundo. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalhas, óculos de hastes finas e lentes transparentes, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco, eu visto uma camisa de gola polo azul, a camisa do Diário PCD, no meu peito, do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD, Informações e Notícias, e do lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade. Peço a todos, se possível, deixe o like, deixe o joinha, porque a conversa de hoje ela é grave. A conversa de hoje é grave. Na entrevista que nós faremos nesta sexta-feira, você vai me ajudar a entender. Você que passou pelas perícias obrigatórias no IMESC. Você que já ouviu falar sobre o modelo de avaliação biopsicossocial, onde, entre tantas perguntas que existe nesse modelo de avaliação biopsicossocial, criada em São Paulo por João Dória, por Rodrigo Garcia e mantida por Tarcísio de Freitas, lá tem uma pergunta que é feita se a pessoa, quantas vezes a pessoa faz sexo por semana. Mas você acreditaria que, em certo momento, em certa perícia, uma pessoa precisou ficar nua para passar pela perícia médica? Não. Você acredita nisso? Você acha que é um caos, que é uma conversa de pescador criada aqui pelo Diário PCD? É? Vou pedir para o Roland trazer as imagens das adaptações Abner, um dos nossos grandes parceiros, e a hora que eu voltar, eu já vou voltar com alguém que precisou ficar nua diante de um perito do IMESC para tentar provar que tem direito à isenção de IPVA. Aqui não tem conversa fiada, aqui tem fato, aqui tem comprovação do que nós apontamos no Diário PCD e pela ANA-PCD. Roland, traz para a gente as adaptações abrem e já traz para a gente também a nossa convidada para a entrevista na noite desta sexta-feira. Abner, deixa eu te falar uma coisa. Troquei minha CNH. Agora minha CNH é PCD. Estou pensando em tirar uma CNH e será PCD. Posso passar por aqui que você tem como mostrar para mim o que seria um carro com as adaptações necessárias para a minha CNH? Claro, a gente está aqui exatamente para prestar essa assistência aí, indicar o melhor produto, a melhor condição, o que fica mais agradável tanto para a condução quanto para o bolso, porque muitas vezes as pessoas mudam, mas não estão ainda em condição de comprar um veículo zero. De repente ele tem um na garagem, mudou para o PCD e pode automatizar o que ele tem até que ele consiga adquirir um carro novo. Eu tenho um carro lá em casa, não posso adaptar esse. Dependendo da avaliação, a gente indica um melhor equipamento que ele possa automatizar o carro dele até que ele consiga comprar um novo. Mas posso apresentar algumas soluções em carros usados, vamos dizer assim. A gente tem até um carro nosso que é um carrinho usado já de família de muito tempo, que eu não quis dispensar, e acabei automatizando ele para mostrar para as pessoas que também é um carro usado que pode ser feita a adaptação. E você tem esse test drive para oferecer para as pessoas um modelo para a pessoa conhecer os diversos tipos de adaptação. Até faço questão de
que ele venha conhecer antes de adquirir, porque depois ele fala, não era nada disso que eu pensei, não é isso que eu queria, eu não imaginei que fosse assim. Não, vem conhecer primeiro, até por conta de saber o que você vai utilizar depois. Esse pra gente é muito importante. Eu mesmo, a gente não conheço, quer conhecer primeiro. Por que você vai comprar um negócio para depois ou se deslumbrar ou se decepcionar? Então é melhor que ele venha conhecer o produto primeiro antes de adquirir, né? Um grande abraço a todos das Adaptações Abner, a todos os nossos parceiros que acompanham e que acabam ajudando o Diário PCD a executar esse papel que ele faz diariamente, diuturnamente, na verdade. Como nós dissemos na abertura, conosco a senhora Viviane Xeres Canuti da Silva, que, assim como ela, inúmeras outras pessoas estão buscando o direito à isenção do IPVA. E ela, gentilmente, vem relatar o que aconteceu com ela em uma das clínicas homologadas pelo IMESC. Dona Viviane, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar falar com o Diário PCD, por relatar o que aconteceu com a senhora e qual é o tamanho desse constrangimento todo. Muitíssimo obrigado por estar conosco. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Bruno. Dona Viviane, a senhora está buscando a isenção do IPVA para o seu veículo. É a primeira isenção que a senhora está buscando ou a senhora já teve outras isenções? Não, é a primeira isenção. Não foi para adquirir um carro zero, não foi para adquirir com relação a impostos e nada. Eu adquiri um carro usado, mas a intenção da isenção era justamente para eu poder trabalhar, porque eu não tenho condições de pegar condução, ônibus. Na frente da minha casa são 123 degraus até eu chegar no ponto de ônibus. O ônibus ele vai lotado. Quando chega no meu ponto onde eu desço, eu travo da minha coluna, eu desço como se fosse uma senhorinha de 70, 80 anos, que é essa minha estrutura atual. Então, eu tenho muita dificuldade, por isso acabei adquirindo o carro. Não pego o vale transporte da empresa, nada, né? Custeio do meu bolso mesmo para poder ir trabalhar, então é para uso, porque senão eu não consigo trabalhar, eu não consigo ter condições de fazer as minhas atividades diárias, passar em médicos, consultas e tudo mais. Então, para mim, é até difícil manter um carro adaptado e tudo mais. Então, o IPVA, ele me ajudaria, a isenção dele, para outros custos que eu tenho com relação à minha saúde neste momento. Esse veículo que a senhora comprou, a senhora fez a solicitação da isenção do IPVA, ele ainda está em análise ou a senhora já recebeu a informação se o pedido foi deferido ou indeferido? Está em análise. Em 2020, ele já veio com a isenção, aí de 2021 em diante, aí já veio já cobrando, e eles, depois que entrou o governo Dória, que fez a suspensão, né, dos nossos direitos, de lá para cá, veio sempre a cobrança do retroativo ao período, né, antes da gente fazer aquela avaliação do IMESC e tudo mais. E é sobre isso que nós vamos conversar, né, a partir de agora, sobre a avaliação do IMESC. A senhora agendou a perícia do IMESC para buscar manter o direito à isenção do IPVA, a senhora fez essa perícia e o depoimento da dona Viviane é um alerta para que outras pessoas possam entender a gravidade da postura de um profissional da área médica em relação a alguns temas. Eu tenho aqui estudado com muito critério o Código de Ética Médico e o que a dona Viviane narrou ao Diário PCD e vai compartilhar com vocês, tem aí vários apontamentos dentro do próprio Código de Ética Médica. Dona Viviane, a senhora passou pela perícia com homologados do IMESC, em qual clínica a senhora fez essa perícia? Na Clínica Castelo Branco, em Osasco. Como é que foi o momento da perícia? A senhora passou por 2 profissionais para passar pela resposta àquele longo questionário. Como é que foi o seu atendimento na clínica quando a senhora foi
fazer essa perícia? Então, o primeiro atendimento eu passei com a psicóloga, que teria que ter feito aquele questionário longo. A princípio, a própria psicóloga, ela não sabia o que perguntar, o que questionar. Parecia até, desculpa um modo de falar, mas parecia até que ela não tinha nenhuma instrução, pois ela não conseguia ler o que estava escrito. Era como se ela tivesse quinta série do primeiro grau. Ela tinha dificuldade em ler, ela tinha dificuldade em interpretar, ela tinha dificuldade em me perguntar, faziam perguntas completamente ilógicas. Você consegue andar? Até aí tudo bem. Depois, você consegue dirigir? Eu falei, bom, se eu tenho habilitação é porque eu dirijo, né, com uma certa dificuldade, mas eu dirijo. Com relação a cozinhar, você cozinha? Você consegue tomar banho? Você consegue trabalhar? Então, todas essas perguntas eu fiz dentro das minhas limitações, eu respondi dentro das minhas limitações. Eu falei, olha, todas essas situações eu faço, entretanto, uma faxina, uma limpeza mais pesada, ou qualquer coisa assim que precisa de força, eu não tenho condições. Quem faz é o meu esposo, ou eu pago para alguém fazer o serviço para mim, mas condições mesmo de eu fazer eu não tenho. Aí, em seguida, já saí da sala, foi uma coisa muito breve. Nesse momento, a senhora estava acompanhada? A senhora estava com alguém lá? Acompanhada, sim, com o meu esposo entrou na sala. Teve alguns momentos em que eu não sabia mais o que responder. O meu esposo, ele tomou a frente, ele acabou respondendo por mim, falou, olha a situação dela aqui. Ela não consegue caminhar direito devido à perna esquerda, ela tem dificuldades, mas isso não a impede de lavar uma louça, de fazer uma comida, né? Mas, entretanto, devido aos problemas de coluna e tudo mais que ela tem, ela não consegue fazer serviços pesados, atividades pesadas. Então, foi ele que acabou terminando praticamente a consulta com ela. Nisso, nós Passou saímos da pela sala e primeira ficamos fase. aguardando. E Primeira aí, fase. depois da psicóloga, aí veio a fase mais assustadora dessa perícia, dona Viviane? Foi. Fui na parte de passar com a clínica, né, com uma médica. Ela não deixou o meu esposo entrar na sala, só podia eu entrar, daí não vi nenhum problema. Mas em questão à minha consulta, ela olhou os meus relatórios, toda a minha situação, e em seguida ela pediu para eu tirar toda a roupa e ficar somente de calcinha na sala. Eu achei meio estranha a situação, mas como eu não tinha orientação nenhuma, eu tirei a roupa. Ela mandou eu ir numa das paredes, ficar de costas na parede e depois de frente e caminhar nas pontas dos pés, o que para mim é uma coisa impossível. Eu não consigo andar na ponta dos pés, inclusive porque naquela época, naquele período, eu havia operado o meu pé. Eu estava ainda com os pontos nos pés, né? Digamos desta forma. Eu falei para ela, eu consigo apoiar o calcanhar da perna esquerda, mas apoiar o pé eu não consigo. Aí, mediante a avaliação dela, a avaliação física que ela me fez, depois ela mandou eu me vestir e continuou com o atendimento. A senhora utiliza alguma prótese ou alguma órtese para que ela pudesse ter pedido para a senhora ficar nua para poder identificar uma prótese ou uma órtese, senhora Viviane? Não, em absoluto. Já fiz 5 cirurgias na minha coluna lombar, mas todas elas no relatório, dizendo que eram cirurgias minimamente invasivas, mas em nenhum momento eu não tenho órtese, eu não tenho prótese. Eu só preciso mesmo de uma bengala ou algo que eu possa usar de apoio, o que ainda eu me nego a fazer por causa da idade e tudo mais, mas fora isso, não utilizo. Agora, ela pediu para a senhora ficar nua, né, e ficar de Nua. costa para uma parede. Em algum momento ela se aproximou para apalpá-la, para poder fazer um exame ali no seu corpo, para verificar as cirurgias, as cicatrizes que você tem, a senhora Viviane? Não, em absoluto.
Só quando Só eu pediu fiquei para de ficar nua. frente para ela, isso, quando eu fiquei de frente para ela, que eu mostrei para ela como eu caminhava, como eu apalpava a sola do pé no chão, aí foi que ela tocou nos meus braços, levantou meus braços, mas coisas assim, uma perícia que é comum, como a gente faz no INSS, ou qualquer local que não há necessidade de tirar roupa para ter uma visualização, não. A senhora disse de perícias em outros locais, em outros órgãos. A senhora fez outras perícias já, por exemplo, no Sim, INSS ou algum outro momento? sim, eu já fiz diversas perícias no INSS, devido justamente por esses problemas que eu tenho de coluna, que inclusive eu recebo até um benefício, né, acidentário, devido à minha coluna e essa parestesia que eles falam, né, da perna esquerda e quadril. Então, eu Em algum tenho momento, isso, sim, pode falar. em algum momento, algum desses peritos pediu para que a senhora ficasse nua em outras perícias? Jamais, nunca, nem quando eu fiz a minha bariátrica e abdominoplastia, nem a médica pediu para isso, de forma alguma. No momento que a senhora passou por essa situação, como é que a senhora se sentiu ali quando uma médica pediu para a senhora ficar nua? Como é que foi o seu sentimento naquela hora? Para a senhora aquilo era normal, fazia parte da perícia? Como é que a senhora se sentiu naquele momento, senhora Viviane? Eu fiquei meio que em choque, porque eu não via necessidade para aquilo. Eu já fui com roupas leves, com roupas, né, de fácil avaliação, de fácil acesso ao meu corpo. Então, eu não vi necessidade para aquilo, mas ao mesmo tempo eu não sabia como reagir. Quando eu saí da sala, que eu falei para o meu marido que eu tinha ficado nua para ser examinada, ele achou estranho, mas como a gente não tem uma orientação, por falta de orientação, acabei deixando para lá. Depois eu fiquei pensando na situação que eu tinha passado, que foi uma situação vexatória, né? Porque eu não estava preparada para ficar nua na frente de um médico, de um especialista. Eu não pensei que você passaria numa perícia a esse ponto, né? De ter necessidade para isso. E depois que a senhora saiu do momento lá da clínica, a senhora refletiu sobre o impacto daquilo, o que aquilo poderia trazer para a senhora de um constrangimento causado por uma profissional que deveria fazer uma avaliação só para a senhora poder ter o direito ou não à isenção de IPVA? Sim, depois eu pensei, eu falei, puxa vida, ela deveria ter feito essa avaliação ou com algum ajudante, né, alguém acompanhando aquela consulta, né, ou então até mesmo ter permitido, né, o acesso do meu esposo, né, para acompanhar, mas aí já tinha passado, aí eu falei, não, agora é só esperar o resultado. Falei, bem, mediante aos meus laudos, meus relatórios, a minha situação física, eu sei que é um direito, que eu não vou ter problemas nenhum. Eu estava tranquila, não estava nem preocupada com a resposta que para mim tinha dado deferido. Foi quando eu recebi a notícia que tinha dado indeferido e que a perita ela não considerou os meus problemas de ombro, meus problemas de quadris, os meus problemas de coluna, da perna esquerda, ela só considerou 2 dedinhos do pé, coisa que eu nem citei na ocasião. Eu fiz uma cirurgia no pé, ela colocou lá que o meu problema dava-se nos 2 dedinhos do pé e que aquilo ali não atingia em nenhum momento o meu problema, a minha impossibilidade, né, no caso, para PCD. Isso quer dizer que a médica considerou você, mesmo com todos os documentos que você possui, com um grau de deficiência leve. Leve, leve. Eu achei até estranho, porque como eu consegui fazer minha habilitação para PCD, né, com um problema de saúde.
Eu tenho aquele papel do rodízio, a isenção de rodízio. Eu tenho laudos do Detran, médicos do Detran, e eles laudaram o meu problema de saúde. E a perita do IMESC, uma médica que eu procurei depois informações, vi que além dela ser sócia da clínica, a especialidade dela é dermatologia e não ortopedia. Então eu já comecei a questionar essas coisas. Porque o seu caso também, além de ortopedia, tem tudo a ver com a questão do neuro. Você tem problemas também de acompanhamento de neurologista? Sim, sim. Devido à dor, eu tomo medicamentos de alto custo para poder controlar a dor. E assim, para trabalhar, graças a Deus, eu e meu esposo, a gente trabalha na mesma empresa, porque tem dias que eu levanto e mesmo o carro sendo adaptado, eu ainda não tenho condições de dirigir. Ainda ele acaba dirigindo por mim, porque fica impossível eu trabalhar e ir dirigindo. Porque ainda fico sobre efeitos da medicação de dor mesmo, para aliviar a dor. A senhora, depois de tudo isso, a senhora acabou buscando obter alguma justificativa sobre tudo isso que aconteceu com a senhora? A senhora procurou algum órgão de apoio para poder esclarecer o que aconteceu com a senhora? Sim, eu entrei em contato com o Detran, no SAT deles, eu denunciei no IMESC, na ouvidoria do IMESC, eles deram uma resposta que seria que o problema estava solucionado, mas eles não me deram um feedback, uma resposta conclusa, e nem resolveram a minha questão. E dali para cá eu acabei passando em perícia numa nova clínica, para já evitar passar em Osasco novamente para ser negado o meu benefício. E essa nova perícia acabou tendo qual resultado? Eles deram o grau moderado. Moderado. Então, na Moderado. perícia que a senhora fez, que precisou ficar nua, grau leve. Numa outra Uhum. perícia, grau moderado. Grau moderado, exato. Eu estava aqui, no momento que eu estou conversando com a senhora Viviane, eu estava aqui esperando ver se o IMESC ou se a Secretaria de Justiça e Cidadania responderia ao questionamento que nós fizemos. A senhora Viviane fez, inclusive, uma denúncia à ouvidoria do IMESC em 17 de novembro de 2023. Nós pedimos informações ao IMESC e à Secretaria de Justiça e Cidadania, questionamos quais foram os procedimentos adotados após a denúncia da senhora Viviane, se a profissional, a perita que atendeu a reclamante foi comunicada dos fatos, se houve alguma ação do IMESC e da Secretaria de Justiça e Cidadania diante do que foi relatado, se a Clínica Castelo Branco, local de atendimento da profissional, foi acionada, se houveram medidas diante das reclamações da contribuinte, e até agora nós não recebemos a resposta nem do IMESC e nem da Secretaria de Justiça e Cidadania. O que a senhora espera que possa acontecer com profissionais que acabam desrespeitando as pessoas, indo além daquilo que poderia fazer enquanto profissional da área médica, senhora Viviane? Olha, eu tive muitas informações que nesta clínica, a maioria que passou por ela foram reprovados, né? Deram indeferidos o direito à isenção. Então, eu acredito que eu acho que eles devem receber uma comissão, algo do tipo, para negar o benefício para a gente, porque nós levamos documentação, tudo correto, e ficamos nessa expectativa de ocorrer tudo bem. E até o momento eu não consigo mais procurar uma ajuda. Eu estou correndo agora para uma ajuda jurídica para tentar reverter essa situação, porque está bem complexo a minha situação, está difícil.
a cobrança do seu IPVA está suspensa ou ela está lá ativa, cobrando acréscimos legais? Está ativa os últimos 3 anos. A senhora acha que precisava passar por tudo isso em busca de ter direito a uma isenção, já que o governo não lhe oferece transporte público com acessibilidade, senhora Viviane? Não tinha necessidade de tudo isso, não. Sinceramente, passar por tudo isso é uma situação vexatória, é vergonhoso, porque tudo nós pagamos impostos. Então, a isenção do IPVA, em grau de quantidade de pessoas que necessitam desse benefício, é mínimo em quantidade do que eles arrecadam a nível estadual. Então, eu creio que não tinha necessidade deles fazerem, nós passarmos por essa humilhação, por toda essa situação, e ainda no final eles não darem um respaldo para a gente dessa situação toda. Então, infelizmente, eu estou agora refazendo todos os meus exames, inclusive para provar que realmente eu tenho esses problemas. Vou solicitar ao meu neurocirurgião um novo relatório e vamos ver o que vai acontecer, né, daqui para frente. Você pensa em persistir na busca do seu direito ou, diante de tudo que você passou, você pensa em desistir pelo cansaço que vem sendo praticado? Não, persistir porque é um direito meu. Eu acho que todas as pessoas que estão passando por esse momento, por essa condição, elas não devem desistir, porque é isso que o governo quer, que a gente desista pela aquela situação mesmo de não nos dar suporte. Então, precisamos nos unir, precisamos lutar, e até o fim, até a última instância, até onde pudermos, para poder ter por direito aquilo que a gente temos, né? Porque nós estamos perdendo tudo que nós conquistamos com relação a direitos. Tá certo. Senhora Viviane Xeres Canuti da Silva, quero agradecer imensamente o seu exercício de cidadania, falar o que você disse aqui hoje precisa de muita coragem, e eu quero agradecer imensamente porque o que você disse pode fazer com que outras pessoas reflitam sobre o que estão passando e que talvez profissionais despreparados possam serem cobrados diante dos órgãos de justiça do Estado de São Paulo, do Brasil e de todo o mundo. Quero dizer à senhora... Eu só lamento... Pois não? Eu só lamento com relação à minha perícia, né, de ter me exposto a ficar nua e tudo mais, eu não tenho como provar, mas que sirva de alerta mesmo, como o senhor está falando, para outros que, quando for exposto a uma situação dessa, já sabem da situação que eu passei, para não permitir que passe por uma situação dessa também, para tomar suas devidas providências, para que isso não ocorra com eles, porque depois você fica com aquilo na cabeça mesmo, mexe com o seu psicológico. Dona Viviane, muitíssimo obrigado pela sua entrevista ao Diário PCD. Conte com o Diário PCD, conte com o apoio da ANA PCD para aquilo que for necessário. Muitíssimo obrigado, dona senhora Viviane. Eu que agradeço. Muito obrigada, Abrão. Bom, nós ouvimos aí, acompanhamos a entrevista com a senhora Viviane Xeres Canuti da Silva. A primeira perícia, onde ela precisou ficar nua, grau leve. Uma outra perícia, grau moderado. O Diário PCD procurou o IMESC, procurou a Secretaria de Justiça e Cidadania para saber o que eles estão apurando em relação a isso, mesmo porque a senhora Viviane foi à ouvidoria do IMESC. E nós questionamos, né? Quais foram os procedimentos adotados após a denúncia da senhora Viviane à ouvidoria. Se a profissional perita que atendeu a reclamante foi comunicada dos fatos. Se houve alguma ação do IMESC e da Secretaria de Justiça e Cidadania diante do que foi relatado. Se a Clínica Castelo Branco, local de atendimento da profissional, foi acionada
e se houveram medidas diante das reclamações da contribuinte. Perguntamos também quantas clínicas homologadas pelo IMESC para a realização das perícias para a obtenção da isenção do IPVA foram fiscalizadas desde a edição do Decreto 66470 de fevereiro do ano passado. Quantas clínicas foram descredenciadas, quais e quais os motivos. Ao Diário PCD, o IMESC disse que no dia 22 de dezembro de 2023, encaminhou a reclamação da senhora Viviane para a clínica credenciada. No ato do exame, a reclamante comunicou à médica que teria várias limitações físicas que abrangem a coluna vertebral e outros membros, mas a solicitação de isenção dela envolve somente o movimento no pé esquerdo. Diz ainda em nota ao Diário PCD que informamos que a perita médica seguiu todas as orientações normativas do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, e da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, conforme o Manual de Avaliação de Função Motora para condutores com deficiência. Por isso, sobre retirar as vestes superiores e inferiores, o IMESC esclarece que é uma praxe comum médica para observar alguma lesão, alterações musculares, a exemplo de atrofias musculares, deformidades e outras alterações que possam fazer provas de deficiência física. Também foram realizados todos os exames físicos, tanto ativo quanto passivo, minuciosamente, a fim de inspecionar todos os segmentos referidos pela periciada. Diz ainda a nota do IMESC que, segundo as informações da clínica médica e da perita, a senhora Viviane não apresentou alterações funcionais que caracterizassem deficiência física moderada ou grave, tratando-se de deficiência leve de parestesia nos dedos do pé esquerdo, o que significa formigamento ou dormência na parte citada. Aí eles disseram que atualmente o IMESC conta com 29 clínicas credenciadas e já foram expedidos mais de 82 mil laudos de 2022 a 2024. Bom, você que já fez as perícias no DETRAN para renovar a CNH, para outras coisas, você precisou ficar nu alguma vez? Manual de avaliação e função motora para condutores com deficiência da Abramet. A senhora Viviane, primeiro, proibiram que o esposo dela entrasse na sala. Ela teve que ficar sozinha com a médica. Segundo, ela fez uma outra perícia. E numa outra perícia, o grau da deficiência foi moderado. Será que todos os exames que a senhora Viviane levou foram considerados pela médica desta clínica em Osasco? Foi importante o IMESC se manifestar. Há muito tempo o IMESC não se manifesta. Um grande carinho que eu tenho pelo assessor de imprensa do IMESC. A Secretaria de Justiça e Cidadania continua em silêncio, mas o IMESC se manifestou. Esta manifestação do IMESC é importante porque nós podemos levar às autoridades o que o órgão está dizendo. Agora sim, porque há muito tempo eles não se manifestam. Então, vamos aqui entre nós entender que está tudo certo ficar nu. Então você se prepare, porque se essa moda pega, você vai fazer a perícia, vai ter que ficar nu para provar que é uma pessoa com deficiência. Com coisa que você ficar nu, o médico que está fazendo a perícia vai ter o poder de ver o que é que aconteceu dentro de você em relação às cirurgias que você fez,
em relação à colocação de pinos, de próteses? Será que o médico vai ter um poder da visão? Porque ele não vai conferir os laudos e os exames que a pessoa leva, mas ele vai olhar a pessoa e ali ele vai encontrar se a pessoa tem deficiência ou não? Se essa moda pega, é mais um motivo para as pessoas desistirem de buscar a isenção de IPVA. Se agora, como diz aqui, que é praxe comum médica para observar alguma lesão, eu vou dar um exemplo. A pessoa que tem um problema neurológico, ficando nu, o perito vai saber se o problema neurológico existe? Com roupa, sem roupa, vai mudar alguma coisa? O Diário PCD, mais uma vez, exerce o seu poder de informar e buscou as informações com aqueles que mereciam responder à senhora Viviane. Porque até hoje, a ouvidoria não respondeu para a senhora Viviane. Respondeu para o Diário PCD. Ela mesma, cidadã, não teve a atenção da ouvidoria. E vou pegar essa resposta, vou encaminhar para a senhora Viviane, porque deveriam ter respondido a ela primeiro. A ela, pela ouvidoria do IMESC. Pessoal, um grande abraço a todos vocês, um excelente final de sexta-feira, um bom final de semana. Amanhã às 6 horas da manhã tem shorts, tem matérias durante todos os momentos no nosso portal de notícias. E mais um fato questionável. É praxe comum médica pedir para que as pessoas fiquem nus em busca da isenção de IPVA. Deixe o seu comentário aqui, por favor. Diga o que você acha. Diga se você já ficou nu também, lá no Detran, em algum momento. Diga se na sua perícia você também foi obrigado a ficar nu. E se você tiver que ficar nu numa perícia como essa, você ficará? Ou o constrangimento fará com que você desista de tudo? Grande abraço, obrigado, tchau. Se puder, deixa o like, o joinha, compartilha essa transmissão.